Olá pessoal, tudo bem? O objetivo da nossa aula aqui de hoje é a gente ver como que a gente vai construir um box plot, tá? Então, nesse exemplo que está na lista 4 de vocês, eu tenho os dados referentes à idade dos alunos de 3 turmas, que eu estou chamando de A, B e C, e eu quero construir um box plot para poder comparar na idade dessas 3 turmas. Então, eu quero ver qual o mínimo e o máximo de cada uma das turmas, a variabilidade, como é que ela está se comportando aqui, né, para cada uma dessas turmas, a mediana, se existe muita diferença entre elas, e por aí vai. Então, o primeiro passo para eu poder construir esse box plot, né, é eu calcular as principais medidas que a gente vai precisar para construir esse box plot. Não vou entrar em detalhes aqui das fórmulas, porque na outra lista, né, a gente já viu como é que constrói as fórmulas. Mas então aqui eu vou calcular o máximo para a turma A, então eu vou calcular tudo aqui para a primeira turma e vou copiar a fórmula para a turma B e C, porque como eu já estou, né, que está A, B e C, ele vai manter para mim a fórmula e já vai fazer automático. O terceiro quartil, né, a fórmula é igual a quartil, seleciono os dados, coloco ponto e vírgula 3, fecho parênteses. Então, mesma coisa, estou puxando para as outras turmas. A média, né, a fórmula é igual a média, abro parênteses, seleciono os dados. Também estou colocando aqui para as outras turmas. A mediana, a fórmula é média, né? Então, é igual a média. Seleciono os dados e está pronto. No caso do primeiro quartil, é igual a quartil. Abro parênteses, seleciono os dados e coloco ponto e vírgula 1, porque é o primeiro quartil. Então, estou copiando para as outras turmas. O mínimo, a gente tem a fórmula do mínimo também. Então, igual ao mínimo. Então, ele vai me dar o menor valor que aconteceu aqui no conjunto de dados. No caso do limite superior e limite inferior, eram os dados do máximo esperado e o mínimo esperado que a gente viu em sala. Então, a fórmula, né, já tem uma fórmula pronta que eu expliquei, que é o terceiro quartil mais 1,5 vezes a diferença entre os quartis, que é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então, esse daqui, desculpa, faltou alguma coisa aqui. Eu marquei o terceiro quartil, que é o dado. Então, ó, nesse caso aqui, 40 era o máximo esperado que eu tinha aqui para o conjunto de dados. Então, eu vou puxar a fórmula para todas as outras turmas. No caso do limite inferior ou mínimo esperado, é a mesma coisa. Eu tenho, só que aí vai ser o primeiro quartil menos 1,5 vezes essa diferença entre os quartis, né? O que muda na fórmula é que eu, no caso do limite superior, eu pegava o terceiro quartil mais isso daqui. E agora eu pego o primeiro quartil menos esse termo. Então, do mesmo jeito, eu vou copiar aqui a fórmula para as outras turmas. Então, aqui a gente tem todos os dados que a princípio a gente precisa. Para eu construir o gráfico box plot, então eu estou supondo que eu já tenho todos esses valores, eu vou selecionar desde o cabeçalho aqui até o terceiro quartil, que eu não vou precisar da média. Então, eu solto aqui, né, o mouse, aí eu aperto Ctrl para poder selecionar também aqui, ó, desde a mediana até esse mínimo. Então, eu vou ficar com esses dados selecionados e aí eu vou lá na barra de menus inserir o gráfico de linhas, esse mais simples aqui que eu não tenho marcador, primeiro gráfico, tá? Bom, aí ele vai construir o gráfico aqui para mim, eu vou só arredar ele aqui para facilitar a nossa visualização. Não preciso dessa legenda, posso clicar aqui e deletar, tá? Quando eu clico aqui no gráfico com o botão direito, ele aparece para mim selecionar dados. Na hora que aparecer, eu vou vir aqui, ó, alternar entre linha e coluna, tá? Porque eu quero que aqui apareçam as medidas que eu calculei lá, máximo, terceiro quartil, tá? Esse terceiro quartil, ele tem que vir aqui aparecendo como primeiro, tá? Então, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui nele, né? Tô só dando um clique no terceiro quartil e vou marcar essa setinha aqui, ó, mover para cima. E mesma coisa eu vou fazer com o primeiro quartil, só que eu vou selecionar ele e vou marcar mover para baixo. Então, tô clicando na setinha de baixo e dou um OK. Tá? Então, beleza. Na hora que eu ainda tô com o gráfico selecionado aqui, ó, se eu clicar, né, dentro dessa ferramenta de gráfico aqui, Layout, eu tenho uma opção que é linhas, e aí eu vou marcar linhas de máximo e mínimo. Então, ele vai, né, fazer uma linha do máximo até o mínimo. Vou deixar essa linha aqui. Outra coisa que eu vou ter que fazer é marcar barras superiores e inferiores e vir aqui, ó, mais opções de barras superiores e inferiores. Nesse caso, eu vou marcar aqui sem preenchimento e dou um fechar. Então, ele está começando a construir para mim aqui a caixinha do box plot, tá?
No caso do terceiro quartil e do primeiro quartil, eu não preciso dessas linhas, porque a própria caixinha já construiu para mim o que é o terceiro quartil, né, onde está essa linha vermelha, e o primeiro quartil, onde está essa linha roxa. Tá? Então, eu vou clicar, vou selecionar aqui essa linha vermelha, vou lá no formatar seleção, e onde tiver aqui a cor da linha, eu vou marcar sem linha. Vou fechar, aí ele sumiu a linha para mim. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para essa linha roxa. Né? Então, vou formatar a seleção e lá na cor da linha, vou marcar sem linha também. Então, olha, já tá ficando mais com a cara do boxplot, né? No caso aqui dessa de cima, eu só quero que marque um tracejadinho aqui pra mim, eu não preciso da linha também, né? Então, o que a gente vai fazer é selecionar aqui onde que estão essas linhas. Quando estiver difícil de clicar na linha, você pode ir passando com a setinha para baixo, igual eu estou fazendo, que ele vai selecionando cada termo do gráfico. Então, às vezes fica mais fácil, né, para eu selecionar. No caso aqui, eu quero selecionar essa linha, então eu vou lá no formatar a seleção. Desculpa que aqui pegou a linha de máximo e mínimo. Ou eu posso simplesmente clicar aqui, ó, né, e vir aqui no formatar a seleção. Então, no caso, eu não quero a linha, então eu vou marcar a cor da linha sem linha igual a gente estava. Só que eu quero que ele coloque um marcador para mim. Então, nesse opções de marcador, ao invés de nenhum, eu vou marcar o interno e vou marcar só um tracejadinho aqui, tá? E no preenchimento de marcador, eu deixo aqui, ó, um preenchimento sólido e coloco a cor preta, tá? E dou um fechar. Então, se a gente vê, ó, ele já marcou para mim aqui, ó, um tracejadinho só mostrando que esse é o máximo, tá? Vou fazer a mesma coisa para o mínimo. Ó, então, selecionei a linha, vou lá no formatar seleção. Na cor da linha, vou marcar sem linha. E no opções de marcador, vou desmarcar aqui o nenhum para interno. Vou marcar essa linha aqui, né? E no preenchimento de marcador, eu vou marcar aqui a cor preta também, que já tá? Bom, dou fechar. Então, ele já está marcando para mim aqui, né? Onde estão os marcadores. No caso dessa linha do meio, ela é a mediana, né? Então, para poder fazer a mediana, a gente vai selecionar essa linha, ela tá meio difícil aqui, e aí eu vou, do mesmo jeito que a gente tinha ido, né? Formatar a seleção, na cor da linha eu vou marcar sem linha, e no opções de marcador, vou deixar também um interno. Nesse caso aqui, ó, eu vou deixar esse quadradinho, tá? E no preenchimento de marcador, eu vou deixar aqui o preto, tá? Ele vai marcar um quadradinho aqui no meio, mostrando que é a mediana, tá? Então, no caso, a gente tem a mediana. Então, gente, esse é o boxplot que a gente tá fazendo, né? Na verdade, ele não é igual ao boxplot, exatamente igual ao boxplot que eu expliquei em sala, porque no boxplot que eu expliquei em sala, ele marcaria para mim todos os valores que fossem acima do máximo esperado, que é esse limite superior que a gente está falando, e todos os valores que tivessem abaixo do limite inferior. No caso, até é possível fazer no Excel, mas ele é muito complexo, assim, é muito mais trabalhoso. Então, eu estou ensinando para vocês o básico do boxplot, né, que ele mostraria aqui o valor mínimo, o máximo, o valor da mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil. Então, para a gente poder interpretar. No caso aqui, ó, pela mediana, né, esse pontinho que está no meio aqui, ó, a gente já verifica o seguinte: na turma A, eu tenho uma mediana muito inferior às demais, né, a B e a C. A B é um pouquinho menor, mas está bem próximo da C, né? A gente tem que lembrar que dentro dessa caixinha aqui, né, a gente tem 50% dos dados, porque o primeiro quartil tem 25% dos dados abaixo dele. Acima do terceiro quartil, a gente tem 25% acima. Então, no meio dessa caixinha, a gente tem 50% dos dados. Então, se eu for olhar aqui por essa faixa aqui, no caso da turma A, eu tenho menos variabilidade. Em compensação, ó, a gente tem o máximo aqui da turma A, ele foi maior, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, comparar o limite superior aqui, o máximo esperado na turma A era de 40 anos. Ou seja, todos os valores que eu tive acima de 40 anos, né, daqui para cá, são pontos extremos ou pontos atípicos, né, que igual eu falei aqui nesse boxplot a gente não está identificando, mas tudo aqui para cima seria como um ponto extremo. Ou seja, 45, 49, todas essas idades aqui seriam como pontos atípicos, né, mas o grosso aqui teria uma menor variabilidade. Se a gente comparasse a amplitude, que é a diferença do maior e menor valor, a gente vê que aqui ela já tem maior variabilidade que as demais.
Então, no exercício, o objetivo é que vocês avaliem esse box plot, né, que saibam interpretar, tá? Mas ele é um gráfico legal porque ele dá todas as principais medidas, né, no caso aqui das 3 turmas, e é possível comparar esses dados entre diferentes itens, né, no caso turma, máquinas, o que seja que eu quero comparar. Então, ele é uma boa base para comparação, tá? Então é isso, gente. Um abraço, obrigada.